Olá, o Justiça em Questão de hoje apresenta uma matéria de interesse dos futuros pais e mães. A possibilidade do registro dos recém-nascidos dentro das próprias maternidades da capital mineira. Saiba o que fazer quando o produto tem preços diferentes na prateleira e no caixa. Entenda como funciona a participação dos jurados em um tribunal do júri e saiba o que é necessário para se tornar um. Sustentabilidade em ação. Mostra feita com materiais recicláveis integra projeto do TJMG e promove a inclusão de pessoas com deficiência visual. O JQ traz também decisões judiciais de destaque no Estado, a história das comarcas mineiras e explica termos jurídicos para você entender melhor seus direitos e deveres. Fique com a gente, nossa edição começa agora. Registrar o filho recém-nascido direto na maternidade, antes mesmo de ter alta médica, é uma realidade para as gestantes da capital mineira. A implantação das unidades interligadas de registro civil recebeu o Prêmio Direitos Humanos 2015 do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos na categoria Acesso à Documentação Básica. O trabalho é mais uma parceria do TJMG. Confira na matéria. Segundo o Código Civil, a personalidade da pessoa começa do nascimento com vida. E se começa do nascimento, por que não providenciar de imediato documentos que todo cidadão precisa ter? É o que fazem as unidades interligadas de registro civil de nascimento. Esta parceria entre o TJMG, o Recivil e Secretaria de Desenvolvimento Social de Minas Gerais com os hospitais e maternidades participantes do programa permite a emissão da certidão de nascimento dos recém-nascidos ainda na maternidade. É um importante momento onde confere, em primeiro momento, a identidade do cidadão. E é aquele momento que formaliza a relação do cidadão com o Estado. Então, a certidão de nascimento é o nosso primeiro documento oficial. A iniciativa atende a um provimento do Conselho Nacional de Justiça, divulgado em 2010. Em Minas Gerais, são 44 unidades interligadas. A primeira a aderir foi o Hospital Sofia Feldman, que está entre os maiores do país em número de partos por mês. Logo após o parto, nós temos as funcionárias que são responsáveis pelo preenchimento da DNV, que é a Declaração de Nascido Vivo. Elas vão estar orientando os pais com relação à documentação necessária, vão preencher a Declaração de Nascido Vivo e orientar com relação ao horário de funcionamento. 400 cartórios aderiram à iniciativa. As unidades hospitalares que integram o projeto têm sala específica para o registro, que é feito por funcionários do hospital e do cartório. Os pais apresentam a documentação e o procedimento é feito online, sem a necessidade de ir pessoalmente a um cartório. As informações referentes à criança, nome dos pais, são todas cadastradas no nosso sistema eletrônico. E após assinadas pelo responsável, elas são remetidas para o cartório do registro. Após elas retornam para a unidade interligada, elas são reenviadas eletronicamente para a unidade interligada para a impressão da certidão e entrega ao pai ou responsável. Em 15 minutos ou menos, a certidão é entregue aos pais. A iniciativa agradou muito ao Ademir, que é papai de primeira viagem. Excelente, ótimo. Para mim foi um benefício, né? Porque economia de tempo, aquele desgaste depois, vamos ver o que eu vou fazer, para mim foi ótimo. Em maio de 2017, foi comemorada a marca de 100 mil crianças registradas nas unidades interligadas. 20 mil delas foram no Sofia Feldman. De acordo com a coordenadora do setor de registros do Sofia, o número poderia ser ainda maior, caso os pais se atentassem mais aos próprios documentos. Pessoas que são casadas, eles não são informados que existe a necessidade de trocar a identidade para colocar o estado civil que adquiriu posterior ao casamento. E nós precisamos de comprovar o estado civil dela. Não tem preocupação com o documento. O estado de conservação? Com a conservação dos documentos que eles têm. Então, muitas vezes a gente barra um pai aqui porque o documento dele não tem condições de uso. Então, aviso aos pais. Atenção aos documentos pessoais e ao documento do filho. Você sabe o que é um habeas corpus? Confira a resposta no quadro ABC do Judiciário.
Habeas corpus é quando o advogado entra com um pedido para o juiz para liberar um preso. É aquele negócio que eles... Gente, tá na ponta da língua. É um pedido para poder libertar a pessoa. Habeas corpus, do latim que tenhas teu corpo, é uma medida jurídica prevista no artigo 5º da Constituição Federal, conhecida também como remédio constitucional. O documento assegura ao cidadão o direito de ir, vir e permanecer em caso de restrição ilegal ou abusiva. Pode ser preventivo, como objetivo de impedir a violência do direito, ou suspensivo, utilizado como propósito de liberar o cidadão já privado da sua liberdade. Por se tratar de garantia de um direito básico, o habeas corpus é um pedido simples. Qualquer pessoa pode ajuizar a ação. Basta descrever quem faz o pedido, para quem é destinado, a ilegalidade e o responsável pela restrição da liberdade. No próximo bloco, saiba o que é necessário para se tornar um jurado. Voltamos em instantes. Estamos de volta com Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. De acordo com o Código Penal brasileiro, um crime doloso ocorre quando há a intenção de matar alguém. A Constituição Federal prevê que o julgamento desse delito deve ser feito por um júri popular. A reportagem de Silvana Monteiro mostra quem pode se tornar um jurado. Acompanhe. Homicídio, infanticídio, aborto e induzimento, instigação ou auxílio a suicídio, tentados ou consumados, são crimes julgados pelo Tribunal do Júri. O juiz preside a sessão, conduz o interrogatório do acusado e das testemunhas, faz a mediação dos debates entre advogados e promotor, profere a sentença e define a duração da pena. Entretanto, a decisão mais importante fica nas mãos dos jurados, pessoas comuns que formam o conselho de sentença. Qualquer pessoa do povo pode ser jurado, desde que maior de 18 anos. As pessoas maiores de 70 anos podem ser juradas. Todas as pessoas têm que ter idoneidade moral. As pessoas são submetidas a uma pesquisa de vida pregressa, criminal aqui, e as pessoas que não têm a ficha limpa, digamos assim, elas são excluídas, porque não têm idoneidade suficiente para poder estar aqui julgando o semelhante. Essa jurada exerce a função há quase 3 anos em uma comarca de Minas Gerais. Ela se interessou após ver um cartaz em uma faculdade. Com o intuito de contribuir para uma sociedade mais justa, ela decidiu se inscrever para atuar como uma juíza do povo. Enquanto cidadão, a gente está contribuindo para uma sociedade mais justa, né? Eu acho que todo brasileiro ele quer que a justiça aconteça. Então, acho que o jurado está aí para contribuir com esse papel. Né? É um trabalho voluntário, mas é um trabalho nobre e que exige muita responsabilidade e dedicação do jurado. Promotor há mais de 2 décadas, Francisco Santiago foi jurado por 13 anos enquanto estudante. Originário de uma família tradicional no ramo do direito, ele queria seguir outro caminho, mas a experiência como jurado o fez mudar de ideia. Eu tentei vestibular de medicina, meu sonho era ser médico legista, mas aí o tribunal do júri, a condição de jurado me levou a esta condição hoje de promotor. Então eu tive uma bagagem de conhecimento muito bom, eu devo a essas pessoas tudo que eu sou hoje. O que você aprende sendo jurado? Aprende vida, a se concentrar, a não se fazer besteiras, a ter o significado da palavra vida, a respeitar o ser humano. Quando atua como jurado, o cidadão está cumprindo um dever cívico tão importante quanto votar numa eleição. Para cada sessão de julgamento são sorteados da urna geral 25 jurados. E dentre esses 25, 7 irão escolhidos na data do julgamento para compor o conselho de sentença. Quando é chamado para compor um conselho de sentença, o jurado é obrigado a manter-se disponível enquanto dura o julgamento e tem falta abonada no trabalho. Portanto, seu salário não poderá sofrer descontos. A alimentação é servida no fórum nos intervalos definidos pelo juiz.
No julgamento em que for atuar, o jurado não pode ter parentesco ascendente ou descendente ou mesmo qualquer relação social, afetiva ou consanguínea com qualquer participante da sessão, seja ela testemunha, réu, advogado, juiz, promotor ou autoridade policial. Caso tenha, o jurado deve informar imediatamente ao juiz e será dispensado. O trabalho dos jurados é uma espécie de acabamento ao que foi apresentado pelos advogados e pelo promotor. O promotor e o advogado ou defensor público, eles têm a responsabilidade de conduzir as provas até o corpo de jurado. Então, ele tem que fazer um trabalho bem feito. A defesa, da mesma forma, para que o jurado tenha a tranquilidade e, acima de tudo, a convicção de que vai julgar ali a liberdade ou não de um ser humano. O cidadão que deseja ser jurado deve procurar o fórum da comarca onde reside. Em Belo Horizonte, a inscrição é feita nas secretarias dos tribunais do júri, no Fórum Lafayette, em período pré-determinado em edital. Quem é chamado para atuar em um julgamento tem direito a alguns benefícios previstos em lei, como preferência em vagas de concurso, quando em igualdade de condições com outro candidato, prisão em cela especial em caso de crime comum, até o julgamento definitivo. Para a jurada, o que chamou a atenção foi a oportunidade de agregar conhecimento. Eu acho que é uma experiência muito enriquecedora. Eu acho que todo cidadão deveria, pelo menos, assistir um júri, né? Eu acho que tem muito a acrescentar. Eu acho que é um aprendizado mesmo que a gente leva para a vida. Eu acho que todo mundo deveria se inscrever, sim. Eu aconselho todo mundo a participar. Na capital mineira, as inscrições para ser um jurado nos 2 tribunais do júri em 2018 estão abertas até 1º de setembro. Para mais informações, os interessados devem se dirigir ao Fórum Lafayette, na Avenida Augusto de Lima, número 1549, Barro Preto, Belo Horizonte, entre meio-dia e 6 da tarde. Fique agora com as sentenças que foram destaque no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É hora do Giro de Decisões. Uma paciente de Sete Lagoas, região central de Minas, será indenizada em R$ 53.600 pela Clínica Integrada de Tecnologia. A paciente realizou o procedimento odontológico para o implante de dentes na clínica. Durante o tratamento, começou a sentir fortes dores que a impedem de comer e dormir com qualidade até hoje. Em segunda instância, o TJMG entendeu que os danos foram causados pela má prestação de serviços e condenou a clínica a pagar indenização por danos morais e materiais. Em Nova Lima, região metropolitana de BH, um homem que contraiu silicose no trabalho ganhou o direito a receber auxílio acidente. Ele exercia atividades minerárias e foi acometido pela doença, que o impede de continuar trabalhando no ramo. A juíza Ana Cristina Guimarães considerou que o trabalhador tem direito a receber o benefício e determinou que o INSS pague o auxílio doença. O município de Perapetinga, na Zona da Mata, terá de indenizar um deficiente físico em R$ 5.000 por danos morais. Um servidor municipal proibiu o cadeirante de entrar em um campo de futebol durante campeonato organizado pela prefeitura. O cadeirante alegou que o fato causou constrangimento e ajuizou a ação contra a prefeitura. Na análise do recurso, a 6ª Câmara Civil do TJMG afirmou que o ato do servidor foi ilegal e ordenou o pagamento de indenização. A gente volta daqui a pouco para falar o que fazer quando os preços de produtos expostos em lojas e supermercados estão diferentes do registrado no caixa na hora de pagar. E mostrar a iniciativa do TJ Mineiro, que envolve sustentabilidade e inclusão para deficientes visuais. Fique conosco, Justiça em Questão volta já. Você está assistindo ao Justiça em Questão. O mesmo produto com preços diferentes na embalagem e no caixa. E aí, como fica o consumidor? Eu conversei com uma especialista que explicou quais são os direitos dos clientes que passam por essa situação. Confira as dicas. Bom, doutor Rodrigo, o que o cliente deve fazer quando ele perceber que o preço cobrado no caixa é diferente daquele apresentado nas prateleiras? Bom, nesse caso, o difícil é a comprovação dessa diferenciação de cobrança pelo preço.
Mas percebendo que o preço da gôndola esteja diferente do preço do caixa, é bom ele sempre ter uma prova, né? Tirar uma foto, registrar, no caso, medidas mais extremas, fazer um boletim de ocorrência, mas sempre uma comprovação de que o preço está sendo diferente, está sendo cobrado diferente, e alertar o caixa do supermercado, o supermercado através do seu gerente, enfim, ele tem que exigir o seu direito. Mas e se por acaso esse cliente só perceber essa cobrança diferente depois de ter saído do estabelecimento? Ele pode pedir um ressarcimento? Como que ele faria isso? Pode sim, sempre municiado da nota fiscal que comprove o pagamento que ele efetivou e sempre também com a comprovação da oferta do preço do produto, ele pode ir até o supermercado e exigir a devolução da diferença do valor pago, né? Pode chamar o gerente ou até o caixa do supermercado. Agora, se houver uma negativa do estabelecimento... Aí sim, ele pode procurar os órgãos de proteção ao consumidor, né? Fazer uma denúncia ou até ir até o juizado especial, sempre com todos os meios de provas que ele tiver, seja por fotos, boletim de ocorrência, testemunhas, e judicializar a questão. E no caso de o cliente encontrar uma única peça com um preço errado no meio de outras, ele pode exigir pagar o preço mais barato? Tem sim, o consumidor ele nunca pode ser penalizado pelo erro do fornecedor, né? A responsabilidade do fornecedor é sempre objetiva, ou seja, independe de culpa, independe de erro. E sempre quando existe uma dupla interpretação de qual valor que será cobrado pelo produto, será sempre o mais benéfico ao consumidor. Então, se for só um, esse só um tem que ser cobrado pelo preço ofertado. Mas caso o estabelecimento se recuse a cobrar esse valor menor, o que o consumidor pode fazer? Bom, ele pode comprovar, primeiro ele tem que comprovar, né, qual o preço que está sendo ofertado. Ele pode também fazer um boletim de ocorrência, se ele achar necessário, que comprove essa negativa da loja. E depois ele tanto procurar os órgãos de proteção ao crédito ou procurar o seu advogado, que vai falar para ele o melhor posicionamento que ele deve tomar e judicializar a questão para exigir que a cobrança seja aquela ofertada. Então até uma foto no celular vale como prova? Todo meio de prova é válido, né? Seja testemunha, foto no celular, foto na máquina, qualquer forma que ele comprove o preço ofertado é válido. Ok, muito obrigado pela sua ajuda. Obrigado. O Mapa das Comarcas nos leva para mais uma viagem pelo interior de Minas. O destino de hoje é Conselheiro Lafayette. A comarca é composta pelas cidades de Casa Grande, Catas Altas da Noruega, Cristiano Ottoni, Itaverava, Lamim, Queluzito, Rio Espera e Santana dos Montes. Com mais de 226 anos de história, Conselheiro Lafayette, localizada na região central de Minas Gerais, é uma das cidades mais antigas do estado. O município teve forte participação no movimento da Inconfidência Mineira e ainda guarda a arquitetura barroca da época colonial. Hoje, a cidade conta com mais de 120 mil habitantes, segundo a estimativa do IBGE, e tem como principais atividades econômicas a mineração e a siderurgia. O trabalho da Justiça Mineira também é importante para a comarca. Em 2016, foram julgados mais de 5 mil processos, e o Judiciário ainda executa no local projetos relevantes como a APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Por meio da leitura e da educação, os 189 recuperandos que cumprem pena na APAC de Lafayette podem reduzir o tempo de condenação e ampliar o conhecimento, abrindo caminhos para novas oportunidades. Na APAC, os detentos são os responsáveis pela segurança e pela manutenção dos presídios e participam de cursos profissionalizantes. As estatísticas mostram que esse modelo alternativo para o cumprimento de pena beneficia toda a sociedade, já que o custo com o recuperando e o índice de reincidência são menores quando comparados aos do sistema convencional. O Plano de Logística Sustentável do TJMG tem o objetivo de estimular a responsabilidade socioambiental entre funcionários do Poder Judiciário. Para expandir essa iniciativa, foi realizada uma exposição de arte. Na oportunidade, o projeto Toque Especial apresenta à sociedade a importância dessa causa e ainda promove a inclusão de deficientes visuais. No mês de junho, a Galeria de Arte do Espaço Cultural Fórum Lafayette recebe a exposição Sustentabilidade em Ação, do artista plástico Léo Piló. A mostra integra a programação de um dos mais importantes programas do Judiciário Mineiro, o PLS, Plano de Logística Sustentável.
Eu acho que tem importância dupla. Ela não só viabiliza mais essa inserção da comunidade forense na sociedade como um todo, mas também ela tem essa relevância no sentido de despertar nas pessoas, no nosso público interno e no público externo, essas noções de sustentabilidade, de reaproveitamento dos produtos do nosso dia a dia, e também isso tudo vai na linha institucional, na linha do Tribunal de Justiça, no plano de sustentabilidade, que busca envolver toda a comunidade forense nesse conceito de preservação de natureza e de economia racional de recursos. O PLS pretende instituir a cultura da sustentabilidade. A ideia é promover ações de conscientização nas compras, investir em prédios sustentáveis que valorizem o bem-estar dos servidores e também incentivar boas práticas no uso e descarte de materiais. E produtos que seriam descartados se tornam a base do trabalho de Léo Piló, que se define como artista da reciclagem. Precisamos saber lidar com todo esse resíduo que até então nunca tinha sido pensado qual o seu destino. Uma sociedade tão exuberante, consumista, que descarta tantas coisas, que usa as coisas uma vez e jogam fora as outras. Eu acho que ela serve um pouco como uma reflexão que se tem que se fazer diante do quadro atual, se eu realmente necessito de tanta coisa assim para viver. A abertura da exposição faz parte do projeto Toque Especial, que convida deficientes visuais a sentirem as obras com as mãos. Os convidados da vez foram os alunos do Instituto São Rafael. Antônio é professor do Instituto há 32 anos e falou com nossa equipe sobre a importância dessa visita. Eu acho muito interessante porque, para a pessoa com deficiência visual, o lixo na rua não é uma realidade palpável que ele percebe todos os dias. E na hora que a gente vem a uma exposição de arte feita com material reciclável, é a oportunidade, então, de nós fazermos a associação de que o lixo pode ser luxo. O autor das obras tentou fazer com que os alunos refletissem sobre a sustentabilidade e apresentou aos jovens as peças construídas, momento mais esperado pelos jovens, que adoraram a experiência. Foi muito boa, ainda mais para você saber o significado das coisas, a criatividade que ele tem e como ele criou. Gostei de tudo, não? Muito. A iniciativa do TJMG, além de servir como um alerta sobre a preservação ambiental, também representou a abertura de um novo mundo. Aprendi que reciclar é muito bom. Para mim foi uma nova experiência, porque eu nunca vi uma exposição tocando com tato. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Imprensa e depois em Justiça em Questão, ou veja pelo canal no YouTube. Comente, proponha temas e participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.